Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Conforme nós havíamos combinado, na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades, tá? E que eu havia passado na semana passada. Mas antes de falar sobre a correção, eu quero ler com vocês um versículo que está escrito no livro de Números, no capítulo 31, onde fala assim: Na batalha da vida, Deus é o nosso general. Seguindo suas ordens, a guerra será vencida. Então, que nós possamos confiar em Deus, né? Que tudo isso vai passar. Nós vamos vencer essa guerra, vamos vencer essa batalha, desde que nós possamos confiar de verdade que Deus é o nosso general. E seguir as ordens, né? Que Deus tem nos dado aí. Então, que nós possamos confiar que tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, né? Então, vamos aqui fazer a nossa correção, né? Começando na página 161, no exercício 23, tá? O exercício 23, ele disse assim: registre quais destes ângulos você julga que são congruentes. Em seguida, meça a abertura de todos e confira sua estimativa. Bem, aqui não vai dar pra gente ver, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? Só pra ver se dá pra ver melhor. Aqui não dá pra gente ver, assim, nitidamente quais são iguais, né? Mas eu percebo que o primeiro e o quarto ângulo, eles estão bem parecidos, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu acho que é o primeiro e o quarto. Mas eu vou primeiro fazer a conferência, então, utilizando o meu transferidor, né? Então, eu coloco aqui, lembrando o centro no vértice, né? Então, quando eu coloco aqui meu centro no vértice, olha lá, eu descubro que esse primeiro, vou marcar e chamar ele de A, tá bom? Eu vou dizer que o ângulo A tem 110 graus. Então, são 4, B, C, D. Então, agora, eu vou medir aqui o ângulo B. Ó, centro do transferidor no vértice, começando do zero, o B possui 120 graus. Então, eu já sei que o B não é congruente com o A. Agora, o ângulo C, quando eu vou medir aqui, olha, o ângulo C, eu encontro aqui 80 graus, ok? E o ângulo D, se de fato eu não estou enganada, ele também vai medir 110 graus, tá certinho, né? Então, quem são os ângulos congruentes? Como é que nós vamos representar isso simbolicamente? Então, nós vamos utilizar aqui o próprio nome do ângulo, né? Nós vamos escrever assim, ó, RSP é congruente com o ângulo IJL. Só para lembrar, pessoal, que ângulos congruentes, na verdade, são ângulos que possuem medidas iguais, ok? Para quem ainda ficou com alguma dúvida, né? Na questão 24, ele me pediu assim, usando régua e transferidor, desenhe usando régua e transferidor um ângulo TXU congruente ao AFL. Então, eu vou ter que construir um ângulo TXU. O que que eu faço, pessoal, para construir um ângulo de 40 graus? Eu vou primeiro aqui traçar um segmento, né? E a partir desse segmento, eu vou analisar aqui, olha, eu quero um ângulo com abertura de 40 graus. Então, aqui, ó, 40 graus tá aqui. Agora, é só eu pegar aqui, olha, e fazer o meu ângulo, né? Ó. Então, esse ângulo aqui mede 40 graus. E aí, eu vou chamar ele de T. X é onde está o ângulo, né? Então, vai ser TXU, né? E aí, eu sei que, então, o TXU, vou escrever isso aqui, né? O TXU, que foi quem eu construí, vai ser congruente com a FL, que já estava pronto. Ok, pessoal? Agora, continuando aqui a nossa correção, nós vamos agora para a página 163. Começando aqui, então, vou aumentar aqui um pouquinho, ó.
nós vamos falar um pouquinho aqui sobre par de ângulos adjacentes. Nós vimos que adjacentes são os que têm um lado em comum, né, pessoal? Então, 25 eu tenho até a letra E, já vou anotar aqui, ó. A, B, C, D e E. Então, vou começar aqui. Na letra A. ERP e PRQ são adjacentes? Sim, porque possui o RP em comum. Portanto, eles sim são adjacentes. Vamos ver a letra B. FDH, então, ó, FDH e SDM. Esses dois, esse e esse, tá tendo algum lado em comum? Não, eu não usei a mesma reta, né, o mesmo segmento de reta em nenhum momento. Eu usei FDH, separa. SDM, separa. Se eu quiser separar isso aqui, eu consigo. Portanto, eles não são adjacentes, ok? Na letra C, JCN e G e X. Tem alguma coisa em comum? Eu consigo separar essas duas coisas aqui? Se eu consigo separar, eles não são adjacentes, ok? Na letra D, HDM, ó, HDM e SDM. Observe que eu repeti esse segmento de reta falei ele duas vezes. Portanto, esses são adjacentes. HDM e SDM, tá? E na letra E, FDH, ou seja, FDH e HDM. Observe que eu repeti essa reta duas vezes. Portanto, na letra E, sim, também são adjacentes, ok? Continuando, então, no exercício 26. É um exercício de interpretação, né, pessoal? Vou diminuir aqui um pouquinho, não tá dando para ler tudo. Olha o que ele me disse na questão 26. É muito mais interpretativo do que conta, né, pessoal? Olha o que ele disse. A soma das medidas de abertura de dois ângulos adjacentes é igual a 80 graus. Ou seja, tem dois ângulos que medem 80. Sabendo que a medida de abertura de um é o triplo da medida de outro, quais são as duas medidas? Vamos pensar. Será que pode ser 50 e 30? 30 é o dobro de 50? Perdão, é o triplo de 50? Não. E a soma até é igual a 80. Porém, 30 não é o triplo de 50. Então, você já descarta a primeira opção. Aí, ele me deu a segunda opção. 66 graus e 22 graus. Opa! 66 é o triplo de 22. Porém, quando você soma 66 mais 22, vai dar 88. E aqui a soma tem que ser igual a 80. Então, não pode ser também. Aí, ele me deu a última opção. 60 e 20, aí você pensa. 60 é o triplo de 20, ok. E 60 mais 20 dá 80. Portanto, é 60 e 20 graus. Ok? Continuando, então, a nossa correção. Na questão 27, ele está dizendo assim, olha, complete as frases com a medida de abertura adequada. Eu vou começar aqui na letra A. A metade da medida de abertura do suplemento de um ângulo que tem medida de abertura de 35 graus é. Então, vamos entender aqui o que ele está pedindo. A metade da medida de abertura do suplemento de um ângulo. O suplemento de qual ângulo? O suplemento de um ângulo que tem abertura de 35. Qual é o suplemento do ângulo que tem abertura de 35? Então, nós vamos fazer, olha, 180 menos 35 vai dar 145 graus, ok? Então, ele quer a metade do 145. Quando eu pego 145 e divido ele por 2, isso vai me dar 72,5.
E 72,5 graus é 72 graus e 30 minutos. Pessoal, essa parte nós ainda estamos precisando de fazer a correção dela em sala de aula. Portanto, se aqui ficou alguma dúvida com relação a essa divisão, não se preocupem que quando a gente retornar nós vamos trabalhar com isso, tá? Eu quero que vocês entendam que o suplemento, a soma é 180 e o complemento, a soma é 90, tá? Letra B. São suplementares dois ângulos cujas aberturas medem, respectivamente, 53 e, ora, vai ser 180 menos 53, né? Um mede 53, o outro vai medir quanto? 127 graus, ok? Na letra C, o complemento de um ângulo de medida de abertura de 27 graus é um ângulo de medida de abertura de hora. Complemento é quando a soma é 90. Se eu tenho um medindo 27, então só pode ser 90 menos 27, que vai dar 63 graus. Ok, pessoal? Até aqui tranquilo? Continuando aqui. Agora, nós vamos lá no exercício... Ah, não, desculpa, tem a letra D aqui ainda, né? Vamos continuar. Letra D. Se a abertura de um ângulo mede 10, então a abertura do suplemento dele mede quanto? Então, se é suplemento, a soma tem que ser 180. Se um mede 10, o outro só pode medir 170 graus. 180 menos 10, 170. E na letra E, se a abertura de um ângulo mede 43, então a abertura do suplemento do complemento. Então vamos com calma. Primeiro eu encontro o complemento. Quem é o complemento? O complemento é 90 menos 43, que vai dar 47 graus. Depois eu encontro o suplemento. Então vai ser 180 graus menos 47 graus, que vai dar 133 graus, ok? A questão aqui é a leitura que você faz, tranquilo? Agora vamos lá para a questão 28. Nos transferidores com graduação nos dois sentidos, como este, podemos identificar simultaneamente as medidas de abertura de ângulos adjacentes e suplementares, que é o caso aqui do meu transferidor também, né? Converse com o colega sobre esse tipo de transferidor e os valores que aparecem nas duas graduações. Então, é aquilo que nós falamos, né? Sempre começando pela origem, né? Se o ângulo tiver de um lado, eu considero começando pelo zero, né? Então, é isso aí que nós temos que lembrar. A questão 29 tá dizendo assim pra gente. Complete as frases com a medida de abertura adequada. Depois, para cada item, faça um desenho correspondente usando o transferidor. Então, nós vamos fazer ela com bastante calma, pessoal, porque é interessante a gente pensar nela, né? Então, vou começar aqui a 29, olha. Na letra A. Ele está dizendo assim, se dois ângulos adjacentes e suplementares têm aberturas com medidas iguais, então a abertura de cada um deles mede hora. Se eles são adjacentes e suplementares, e se tem medidas iguais, só pode ser cada um deles igual a 90, né? Porque é a mesma coisa de eu dividir 180 por 2, que vai dar 90 graus, né? Uma vez que tem que ser do mesmo tamanho. Então, como que eu vou desenhar isso? Eu vou fazer um segmento de reta e vou marcar aqui o 90, né? Então, quando eu marco aqui o 90, olha, eu sei que nós estamos falando desse modelo aqui, né? Então, eu tenho, vou chamar de O, A, B e C. Então, eu tenho o ângulo AOB,
E B, O, C, eles são adjacentes e também são suplementares, ok? Na letra B, ele me disse assim: se dois ângulos são adjacentes e complementares, têm aberturas com medidas iguais, então a abertura de cada um deles mede, ora, se são adjacentes e complementares, a soma tem que ser 90. Então, eu vou fazer a mesma coisa. 90 dividido por 2, que vai dar 45 graus. Então, eu vou fazer o desenho aqui de um ângulo de 90 primeiro, né? Então, vou só aqui riscar aqui mais ou menos, né? Ó. Aqui. E para medir o de 45, então, eu vou pegar aqui, olha, e traçar aqui o meu ângulo no meio certinho, né? Então, aqui eu vou ter cada ângulo desse medindo 45 graus, ok, pessoal? Então, vamos continuar aqui agora no exercício 30. Ele tá me dizendo assim, olha, use um transferidor e desenhe dois ângulos adjacentes e complementares. Um deles deve ter a medida de 70. Então, o que eu vou fazer? Ora, faço aqui, se são complementares, a soma é 90, né? Então, eu faço aqui, ó, um ângulo de 90 graus, né? Que são complementares, ó. Ok? Faço um ângulo de 90. E um deles mede 70. Então, eu faço aqui, meço 70 graus, ó. Começando do zero, o 70 tá aqui. Então, eu vou marcar aqui, olha, 70 graus, ok? Ó, esse vai medir 70. E se eles são complementares, esse de cima só pode medir 20 graus. Ok, pessoal? Tá dando para entender aí? Agora, na questão 31, tá dizendo assim: os ângulos A e B são adjacentes e suplementares. A medida do ângulo A é 40. Qual a medida do ângulo B? Use régua e transferidor para construir dois ângulos, A e C. Ora, é o mesmo desenho, quase o mesmo desenho, né? Se eles são suplementares agora, então, 180 graus. E ele me disse assim, olha, um desses ângulos mede 40. Então, nós vamos medir 40 aqui, ó. Né? Considerando aqui o centro aqui, olha. Então, aqui, ó, um deles vai medir 40 graus. Então, esse ângulo aqui mede 40 graus. Aí ele perguntou assim, qual a medida? Esse aqui é o ângulo que eu chamei de A, né? Ele falou assim, qual a medida do ângulo B? Ora, se esse é 40 e eles são suplementares, esse ângulo B só pode medir 140 graus, ok? Então, tá aqui construído, né, os nossos ângulos, ok? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, tá? A nossa aula de hoje era mesmo pra gente fazer a correção. E nas próximas aulas a gente continua aí com o nosso conteúdo de geometria, tá? Um beijo pra vocês, até a próxima!